quem vai cuidar de mim? Eu acabo dizendo que ele tem mais do TEA do que da síndrome dele. A gente não consegue. Natália, depois do diagnóstico do Heitor, nunca mais vivi. Né? Como que ele vai viver numa sociedade completamente preconceituosa? Porque, a princípio, eu vivi um luto não silencioso, porque eu era o tipo de mãe que falava assim, não aceito. Eu sobrevivo todos os dias da minha vida. Sim. Todos os dias, literalmente. E quando a gente conversou, né, a primeira vez, eu ainda comentei com ela, né, que era um dos meus sonhos. Quando eu recebi o diagnóstico do Heitor, eu comecei a ficar isolada, eu entendi o quanto mães precisavam de ajuda e de acolhimento. E assim, o que eu gostava de fazer, o que eu fazia que hoje eu não faço mais. Quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que realmente a gente se perde ou se deixa muito para depois das coisas que a gente fazia que hoje a gente já não faz mais. Falar pra mim era um problema, porque, né, a primeira vez que eu contei pra Thaís, eu só chorava. Porque é muito difícil você olhar. É o luto, né? É o luto. Ela tava no 9º período de direito, só ainda ela era ser juíza. Olá, família Atípica Cast! Estamos aqui para o nosso 5º episódio. Em primeira mão, quero desejar a todos um feliz 2026. Que nossa família, tanto atípica e típica, possa ser sempre iluminada. Deus possa nos dar muita força e renovo. Hoje nós estaremos aqui gravando um episódio incrível. Então vocês fiquem aí, não saiam, porque já já nós estaremos de volta. Olá, muito bom ter você aqui com a família Atípica Cast. Lembrando sempre, gente, que é de muita importância o compartilhamento de vocês, tá? Compartilhe com os amigos, com as famílias típicas e atípicas. Vamos levar inclusão, verdade, direitos, empatias e amor para o mundo inteiro. E para o Atípica Cast chegar bem longe, isso só depende de você que está assistindo a gente. Hoje estamos aqui com um episódio incrível, com um projeto Entre Nós. Mas antes de falar sobre o projeto, quero aqui agradecer a participação da nossa psicóloga Tatiana. Muito obrigada pela sua presença. De nada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Agora vamos apresentar as nossas convidadas especiais, né? As convidadas que estão aí fazendo nascer um projeto lindo. Thaís Hortência, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Natália, e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E Andresa Sampaio, muito obrigada pela sua presença. Nádia, eu que agradeço o convite. Vai ser uma honra participar do Atípica Cast. Thaís é idealizadora do projeto Entre Nós. Sim. E a Andresa é a gestora. Conta pra gente, Thaís, como nasceu Entre Nós? Antes de começar, eu quero te entregar um presente muito especial da marca do nosso projeto. Eu amei a presente. Que é a nossa camisa. Que linda! Uma camisa linda. Fiquei sabendo que essa camisa aqui, né, é um sucesso, todo mundo quer. Quem tem, gente. Privilégio, tá? É exatamente isso. Quem tem, porque é um sucesso essa camisa. Obrigada. E quem mais... adoro. Vamos escrever, né, gente? Tudo eu anoto. Então é um kit perfeito para você. É o nosso kit do projeto com a nossa marca. E a ideia do projeto nasceu porque eu sou uma mãe atípica, mãe do Davi. E o que eu vi que faltava para mim, eu então pensei em oferecer para as outras mães. Porque a nossa jornada é ser um pouco solitária, né? E a gente se deixa muito para depois. Depois que eu tive o Davi, foi tudo muito louco, assim, porque foi minha primeira gravidez, mãe de primeira viagem, eu tinha passado por um divórcio e o diagnóstico veio bem depois. E eu fui... que recebi o diagnóstico, assim, é isso aí, você tem um diagnóstico, agora seja bem-vinda. Então eu tive que me adequar, fui descobrindo como era no meio do caminho esse processo diagnóstico, que é autismo. Muitas coisas eu fui pesquisando por mim mesmo, porque hoje a gente tem essa facilidade, muita informação,
Temos muitos especialistas no assunto, mas na época, e assim, o Davi hoje tem 8. Não estou falando de muito tempo atrás. Ainda não tinha, era muito desconhecido. Então eu ia para lá, eu ia para cá, e ninguém sabia me dizer muita coisa. Então isso era muito frustrante, era muito triste, porque nesse processo eu já passava pelo preconceito de o que seu filho tem, qual o problema que o seu filho tem. Aquilo me deixava muito triste, porque na minha gestação eu tinha muita expectativa, né? Quando o Davi nascer, eu vou querer fazer isso com ele, aqueles planos que todas nós fazemos, não é só eu que fiz esses planos. Então eu sempre falo que a gente não idealiza ter um filho especial, né? A gente não passa a mão na barriga e fala, ai, tomara que nasça um filho especial, a gente não quer. Então, quando acontece, é uma quebra de expectativa muito grande, a gente se frustra, a gente vive de fato o luto. Eu sempre soube que o Davi vinha ter um diagnóstico, isso com 6 meses de vida, eu sempre soube porque ele tinha um atraso no desenvolvimento. Então, de onde vem esse atraso no desenvolvimento? Vamos ver, mãe? Então, começou a investigar o Davi, revirar o Davi, pra gente ver de onde vinha. Então, ele ouve perfeitamente, ele enxerga perfeitamente, vamos ver. Então, nesse meio do caminho, eu, conforme não ia dando nada, enxerga bem, ouve bem, esse aqui tá tudo certo, não aponta nada, não tem nada. Eu ia naquela expectativa, naquela esperança de não vai ser nada, não tem nada. E quando veio de fato o diagnóstico, porque aí fomos para a área da genética, isso demorou um pouquinho, né, para a gente chegar aí no diagnóstico dele, porque a gente teve para uma área genética, muito caro tudo, né, e até no processo de plano de saúde para ele autorizar também é um pouco burocrático. Então, quando eu recebi, que veio lá a síndrome, porque o Davi ele tem uma síndrome rara e o TEA é uma comorbidade, né? Eu acabo dizendo que ele tem mais do TEA do que da síndrome dele. Então, quando veio, eu chorei muito, muito. E aí, assim, minha mãe olhou para mim, ela, não tô entendendo por que você tá chorando, porque você queria ter o diagnóstico. E aí eu falei, mãe, eu não tô chorando por um diagnóstico, mas eu tô chorando como vai ser daqui para frente pro Davi. Né? Como que ele vai viver numa sociedade completamente preconceituosa, né? E isso me doeu muito, porque eu falei, meu Deus, e agora? Eu acho que o meu mundo desabou. E depois dali, aquele desafio, aqueles perrengues que a gente vai passando, né? Porque eu sou mãe solo, então eu moro sozinha com o Davi, então eu para tudo, né? Eu sou a provedora da minha casa, eu que tenho que me virar nos 30, e a minha cabeça pensa o tempo inteiro, parece que eu não tenho um descanso, eu não tenho um respiro, né, para poder sair. Com quem eu vou deixar o Davi? Com quem eu vou confiar o Davi? Quem quer ficar com o Davi? Né? Tem tudo isso. Não confio, não quero sair, tem tudo isso. Então eu acho que eu fui deixando de ser a Thaís no meio do caminho. Eu fui me deixando muito para depois, isso mexe com a autoestima. E aí, antes de ser mãe, eu também sou mulher, eu também tenho a minha individualidade, né? E aí, conversando com outras mães, no meio do caminho, que a gente vai compartilhando, eu sempre falo que só entende mãe atípica quem é mãe atípica, não tem jeito, né? Eu vi que eu não passava por essas coisas sozinha, né? Eu falei, poxa lá, tá vendo? Ela passa por isso e assim, eu tô reclamando disso, mas olha só, né? E essa troca me fazia bem, porque eu pensava, poxa, não é só eu que passo, ela me entende quando eu falo que eu tô cansada, que eu passei a noite toda sem dormir, quando eu tô exausta, ela entende o que eu estou falando. E aí eu fui amadurecendo um pouco essa ideia, porque eu percebia que tinha muito quem fazia, talvez assim, pelo meu filho, tem aí, a gente tem acesso às terapias, clínicas, a gente tem para onde correr de certa forma, a gente tem um SUS que é lento, temos alguns obstáculos pelo caminho, mas assim, eu tenho para onde correr com ele de certa forma. E eu vou correr para onde? Quem vai cuidar de mim? Eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa por essas mães, né? Porque a gente prioriza. Se eu tiver um dinheiro hoje, eu priorizo o meu filho para o que eu for fazer, né? Então, eu penso que, principalmente, o nosso emocional precisa muito, porque a gente vive num cansaço extremo. Aquela vez que a gente se encontrou, a gente falou sobre altos e baixos emocionais. Tem dia que eu tô um arraso, eu acordei, uhul,
Mas tem dia que eu tô, meu Deus do céu. E a minha cabeça começa... Aí eu começo a olhar pro meu filho, eu fico, gente, quando o Davi for maior? E quando o Davi... Aí eu já começo a pensar um monte de coisa. Gente, e aí? E aquele dia pra mim já é um dia que eu já não tô bem emocionalmente. Então, esses altos e baixos, que não é só eu que vivo, eu vejo que me prejudica em muitas coisas. Porque aí eu me sinto muito insegura, a minha autoestima. Então, às vezes as pessoas falam, você é muito bonita, você tem um corpão, você tem não sei o quê. Aí, às vezes eu falo que eu tenho uma baixa autoestima. Ué, mas por quê? Você é tão linda, olha só. Não, mas eu não tô falando sobre a minha beleza, né? Eu tô falando de outras coisas, porque a gente se anula muito mesmo. Então, quando eu comecei a parar para pensar nisso, eu vi que não era só eu pensei, por que não criar, então, um projeto voltado para essas mães, para cuidar dessas mães? O que a gente precisa hoje? Cuidar da nossa saúde mental, em primeiro lugar, e cuidar da gente, fazer uma unha, ter um momento de fazer uma massagem, de conversar, sabe? Daquilo que pode ser simples para os outros, mas para a gente é revigorante. Da gente se arrumar, da gente poder sair, da gente poder ter uma conversa. Então, isso eu via que para mim fazia diferença. E eu pensei, acho que para outras também. Então, aí que eu fui amadurecendo a ideia do projeto. Demorou muito da ideia para sair da teoria para a prática, né? Mais ou menos quanto tempo? Eu acho que foi uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. Porque eu tinha medo, né? Eu fiquei, e se? Será que eu vou mesmo, que eu faço, que vai dar certo? Como é que vai ser? Então, eu fiquei pensando se eu fazia ou não, mas é por uma insegurança, por medo. E aí eu via que, de certa forma, ninguém ia fazer. Se ninguém dá um primeiro passo, não vai acontecer. E aí foi quando, ano passado, no meio do ano passado, eu falei, eu vou fazer isso aí, é isso. Foi o dia que eu acordei pra vida, né? Eu falei, é isso, é hoje que eu vou fazer. As meninas estão... A Andresa tá aqui, ela sabe que foi mais ou menos isso. Gente, quarta-feira, tá? Porque eu já tinha as pessoas que eu gostaria que trabalhasse comigo, que são pessoas que conhecem a minha história, que eu conheço, que eu tenho uma confiança de estar comigo à frente de um projeto. Elas não sabiam. Eu só fui avisando, né? Porque as meninas estão aqui, mas eu tenho outras meninas que estão junto comigo. Então eu só falei, gente, aqui, quarta-feira, dá pra tu? Dá. Então entra aí, 8 horas, uma reunião online, e é isso. Tá? Botei todo mundo, falei, o projeto é assim, 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 assim. Vocês estão comigo? Então, né? Porque eu não esperei elas responderem muito. Não, ela não esperou responder, vocês estão, né? Então tá, todo mundo. Você não tem muita escolha. Todo Foi mundo. exatamente assim. Ninguém escolhe. Então tá. Mas foi exatamente isso. Gente, tá todo mundo comigo, né? Aí aquele silêncio, obrigada aí, vocês estão comigo. E aí, a partir daí foi. Mas foi bom eu ter dado esse start, porque aí depois eu não tive como desistir. Mas tá aí te cortando rapidinho, é só assim. A gente só funciona assim. Porque até pra gente conseguir criar algo na rotina que nós temos, na vida que nós temos, é uma missão muito gigante. É muito gigante, então tem que ser na pressão. É aqueles 20 segundos de coragem insana que vocês têm que tirar forças de onde não existe para poder iniciar alguma coisa. Exatamente. Mas nesse meio tempo, mesmo depois de eu ter falado com elas, quando eu comecei, eu pensei em desistir algumas vezes. Mas só que elas, tipo assim, e aí? Vamos fazer? Vamos não sei o quê? Vamos... E eu não posso voltar mais atrás disso aqui, porque eu já comecei. E aí eu já comecei a gravar vídeo, que aí eu já tinha camisa, que eu já tinha logo, que eu já tinha tudo. Aí eu fiquei, não, tá, vai acontecer. Quando a gente começou a divulgar o projeto, anunciar o projeto, e aí foi aquela coisa, foi mais do que nós esperávamos realmente, porque foi, caramba, alguém fez um projeto, né? Então, que começou a surgir os convites, começaram as pessoas procurar, se interessar, e aí eu fiquei, gente, aí eu comecei a me auto-sabotar, tipo, será que agora eu vou dar conta disso, que eu assumi? Como é que vai ser isso? Nossa mente, ela é terrível. Aí eu já comecei, será? Só que aí eu já tinha aberto a inscrição, as mães já tinham se inscrito no projeto, eu já tinha mandado confirmação, então já tinha aquela expectativa, já tinha os elogios, já aí as pessoas que já estavam indicando, falando do projeto, dizia sobre o projeto que tá tendo, e aí eu falei, como é que eu vou voltar atrás disso agora? Não vai ter como. E aí até agora, início de janeiro, né, eu também fiquei pensando, e eu falei, gente, e se agora se eu voltasse? Não tem como mais. Então aí foi quando, agora sim, de fato, temos o projeto. Já foi feita a primeira reunião com as mães, porque as mães são selecionadas por uma ficha de inscrição, é por edição. Hoje, infelizmente, a gente não tem como oferecer para todas as mães que se inscrevem, porque é um projeto voluntário.
Então eu penso que é melhor a qualidade do que a quantidade, de eu pegar 50 mães e não conseguir dar essa assistência. Então é melhor de grupo em grupo, né? Porque aí a gente consegue dar uma maior atenção. Elas aproveitam também o projeto, né? E de edição para edição são 20 mães. E depois elas ficam esquecidas? Não, elas vêm para somar nas outras edições. E assim a gente vai fazendo e fortalecendo a rede. Então, elas passam por um processo de inscrição, porque muitas mães acharam, tem algumas também que se inscreveram, que acharam que era para os filhos. E não é um projeto para o filho, é um projeto para a mãe. Para você ver que a gente sabota até nisso. Depois, quando eu vi a ficha de inscrição de uma mãe, eu fiquei, poxa, ela preencheu tudo direitinho. E aí, na hora dela falar sobre ela falou, eu preciso de ajuda para o meu filho. Então, mesmo assim, ela colocando sobre ela ainda assim, tá vendo como a gente sempre tá se deixando para depois? E me assustou também o número de... Porque a gente pergunta lá, né? Qual é o nível de autocuidado que você tem com você? É 1, 2 e 3. Se eu tiver no 5, eu tô no lucro lá com algumas mães. Não passa de 5. Não tenho mãe que deu 10, não tenho mãe que deu 9, 8, 7, eu não tenho. Eu tenho 1, 2 e 3, assim, no nível máximo de autocuidado. Qual o tempo que você tem para você se cuidar? Raramente. A maioria. E aí tem lá o que elas precisam, qual é o maior interesse, né? Que tem lá para elas selecionarem. Em sua maioria, o top é saúde mental e autoestima. É o maior, assim. Quando eu vi aquilo, me chocou. Porque uma coisa é eu ler artigo, uma coisa é eu ver uma reportagem. Mas quando eu vi aquilo ali na minha frente, que de certa forma eu estou responsável, aquilo ali me comove de certa forma e me encoraja. Eu vou fazer alguma coisa por elas. Quando a gente teve o primeiro encontro, que foi agora, essa semana, que eu conheci, foi uma reunião online, tem uma avó. E eu coloquei essa avó porque eu lembrei da minha mãe. Porque quando eu disse pra minha mãe da ideia do projeto, ela falou, você já pensa em fazer pra avó? E aquilo me chamou a atenção porque a minha mãe também vive, de certa forma, essa rotina que a gente tem, né? Porque para eu estar aqui, ela está com o Davi, né? Nesse período para eu trabalhar. Então, de certa forma, ela também vive, né? E eu falei, mãe, verdade, quem sabe a gente também tem as avós. E quando eu vi essa avó lá, ela é responsável pelos netos. A mãe abandonou, o pai não tem condições e ela pegou para ela. Então, quando ela se apresentou para as outras mães, ela falou, olha, tem dia que eu choro. Eu choro no ônibus, eu choro na rua, porque eu acho que eu não vou dar conta. Mas ele é capaz, ele é o meu neto, eu vou fazer por ele, estamos juntos. E assim, pra gente, enquanto mãe que estava ali ouvindo, eu vi nos olhinhos de todas que se emocionaram, né? Porque a gente acha assim, caramba, a gente não vai dar conta, mas a gente vê uma outra pessoa ali que encoraja a gente. Então eu acho que essa roda de conversa também é muito importante, delas se ouvirem, se sentirem pertencentes de alguma forma, porque a gente se sente meio que parece que tá todo mundo vivendo e a gente tá pra... A gente fica pra depois. Vou ser sincero. Sobrevive, né? Sim. A gente não consegue... Eu, Natália, depois do diagnóstico do Heitor, nunca mais vivi. Eu sobrevivo todos os dias da minha vida. Sim. Todos os dias, literalmente. E quando a gente conversou, né, a primeira vez, eu ainda comentei com ela, né, que era um dos meus sonhos. Quando eu recebi o diagnóstico do Heitor e eu comecei a ficar isolada, eu entendi o quanto mães precisavam de ajuda e de acolhimento. Então era assim, além do Atípica Cast, né, que eu tenho vários projetos, a gente até dividiu algumas coisas, esse sobre mães era um. Então quando eu conheci o Entre Nós, eu comecei a seguir, aí ela me mandou mensagem, eu falei, gente, você está num projeto magnífico, nunca eu sonhava muito, porque realmente a gente fica muito abandonado. Igual, né, você é uma psicóloga, você sabe, né, Sim. Quantas mães te procuram para se cuidar? O tempo inteiro. As mães dos pacientes e aí as amigas das mães dos pacientes. Então, elas procuram o tempo inteiro e a fala é exatamente essa, nós não temos acesso. Nós não temos condição, porque a grande maioria, né, é o dinheiro que tem para pagar o plano de saúde da criança. E ela fica ali de lado, né? O que pode ser feito por mim? Porque fica perdido. Por mais que a gente, como terapeuta da criança, a gente tenta dar o suporte para a mãe, não vai ser 100%. Né? Não vai ser 100%. Aquela mãe precisa desse atendimento para ela. Ponto. Fora ali do momento do filho. Né? Essa diferenciação ela é extremamente necessária até mesmo para essa individuação. Para entender que ela não é só a mãe da criança, ela é uma pessoa individual.
né? Isso precisa ser resgatado, mas é o mais difícil. A gente, no projeto, a gente fala sobre isso. Resgatar essa mulher. Quem era você antes de ser mãe, antes do seu diagnóstico, que é muito difícil. Ou às vezes eu paro pra pensar nossa, antes de eu ter o Davi, e assim, o que eu gostava de fazer, o que eu fazia que hoje eu não faço mais. Quando eu paro pra pensar nisso, eu vejo que realmente a gente se perde ou se deixa muito pra depois nas coisas que a gente fazia que hoje a gente já não faz mais, né? A idade em si já faz. Já é Sim. difícil. Sim. Davi é seu primeiro filho, mas eu tenho um filho de 22 anos e eu sou uma mãe típica. Eu fui uma mãe típica antes de ser uma mãe atípica. Uhum. E ainda assim, eu conseguia ter muito mais de vida, mesmo sendo mãe do Pedro Henrique. Coisas que eu não consigo com o Heitor. Então, assim, a maternidade já pesa, mas a maternidade atípica, eu já falei que eu não consigo nem falar em palavras, né? Nem uma competição, né? Não sei se você tem filho típico, né? Mas não é uma competição. Realmente, a maternidade atípica, ela é cruel. Ela te toma o teu tempo. Tudo é. Quando você não tem uma rede de apoio, quando você é uma mãe solo como eu, e pais somos, aí... que é a grande maioria. Sim, a grande maioria. Eu, na verdade, era uma mãe... Eu tenho 2. A Luísa eu era uma mãe típica. Só que ela teve um problema de saúde e ela teve um AVC. Então, a partir dali, eu me tornei uma mãe atípica. E é muito difícil. Ela com 23 anos, assim, ó, virou de cabeça para baixo. Quantas pessoas tem no projeto hoje te ajudando, que você convidou para iniciar esse projeto? E são quantas pessoas hoje? Somos em 7. Mas a gente já vê a possibilidade de ter que ampliar, porque realmente, como eu te disse, quando a gente parou para ver e sentou, eu achei que eu teria suporte com as 7, a gente ia conseguir, até que a gente conseguiu se organizar até o momento. Mas a gente já vê a possibilidade de ter que ampliar, porque a gente viu que a demanda pra gente vai ser... É grande. E porque a gente realmente quer oferecer algo de qualidade, sabe? Quero ser a referência do tipo, o projeto Entre Nós participa, é bom, sabe? Delas se conectarem, se falarem. O projeto Entre Nós me fez reviver. Sim. É muito importante, né, que as pessoas que participem do projeto Entre Nós também peguem essa causa para elas, para transformar outras vidas. Né? Sim. Alguém já procurou você para poder fazer parte, parceiro, patrocinador, ou até mesmo pessoas típicas, não, quero ajudar de alguma forma, né? Psicólogo, estética, enfim. Sim, vários. Quando eu abri o processo de inscrição, eu abri também a inscrição para o voluntariado. Então, tem muitas pessoas que já preencheram a ficha e outras que já entram em contato e falam, olha, eu não preenchi, mas eu quero participar, o que eu... Tem de pessoas que, assim, eu não sei o que eu posso te ajudar, mas eu quero te ajudar. E assim, toda ajuda é bem-vinda, sabe? Toda ajuda... Uma movimentação muito grande para a cidade, né? E assim, eu penso até mais, né, Thaís? Talvez você seja uma referência aí para esse projeto crescer em outras regiões. Sim. Talvez não entre nós, mas pessoas criem projetos para as mães, né? Em cada canto aí desse mundão que nós temos, porque a gente precisa ser referência, né? Sim, entendeu? Nós tivemos o contato, né? Eu até falei com as meninas do Rio, era uma diretora de escola que viu. E aí ela falou assim, tem como você vir aqui? E assim, não tinha como eu ir pra lá, final do ano, né? Eu falei, olha, a gente já tá no final do ano. Ela falou, realmente. E eu também trabalho, então tem isso, eu tenho que conciliar meu trabalho com o projeto. Por isso que eu vejo ainda mais a necessidade de ampliar as pessoas que me ajudam. Porque quando eu não puder, alguém do projeto vai poder. Tem uma equipe, porque hoje a cara do projeto sou eu, né? Que tô ali, põe a cara, a fundadora. Mas também as meninas estão para poder me ajudar. E as pessoas acham que para mim é muito fácil, às vezes, falar sobre a minha história, mas tem pontos sensíveis que eu não consigo ainda hoje falar tão de boa, né? Então, por exemplo, as festividades de final de ano, Natal e Ano Novo. Eu fico em casa sozinha com meu filho. E aí eu me sinto naquele episódio, eu sempre falo, gente, eu me sinto no episódio do Chaves, quando todo mundo foi pra Acapulco e ele ficou na vila. O Davi, ele segue a rotina dele, ele não entende que é o Natal, que assim, hoje eu vou dormir mais tarde, ele tem uma rotina de sono. A rotina dele da noite é regradíssima, não mexe na rotina dele. E a gente já tentou adaptar, tipo, então vamos comer mais cedo? Vou pra casa da minha mãe, porque ele gosta muito dos meus pais, mas não, é da noite, é tipo assim, é meia hora da noite. Então o que eu faço? No dia 24 eu fico na minha casa,
E no dia 25, vamos almoçar com os meus pais. Porque a rotina da manhã, fazer as coisas com o Davi de manhã é ótimo. Mas à noite não mexe, né? No ano novo, assistindo um filme, aí ouvindo os fogos de casa. E isso, pra mim, ainda é difícil, sabe? Eu falo hoje, mas é difícil. Eu falo, gente, eu não gosto. Porque eu vejo todo mundo comprando suas roupas e tirando suas fotos, compartilhando. Eu nem gosto de ficar entrando nas redes sociais, porque eu olho aquilo e falo, cara, aquilo me dói, sabe? Então hoje tem assuntos que eu não gosto de falar. Falo porque é necessário, né? E eu falo também, conforme eu vou falando, parece que vai me fortalecendo de alguma forma, né? Talvez porque as pessoas entendem, poxa, eu também sei o que é isso, né? Às vezes eu não tenho coragem de falar, mas eu também passo por isso, não gosto. Então, quando eu falo com as meninas de que é importante também que elas saibam sobre o projeto para elas poderem me ajudar, é porque também tem dia que eu não vou estar bem, né? Para poder, tem dia que eu vou ter um convite e falar, ai meu Deus do céu, não quero, hoje eu não tô legal para poder falar. A gente se capacita, a gente também sempre conversa, porque parcerias temos muitas. A gente tem pessoas que estão interessadas, sim, mas a gente também tem pessoas que gostam muito de querer surfar na onda do assunto. Então a gente tem que ter esse feeling. Você quer participar realmente? Então vamos lá. O que você tem para oferecer para o projeto? O que você gostaria? Então a pessoa que fala, eu não sei, mas eu quero ajudar, ela ganha meu coração. Porque assim, cara, o que você precisa? Independente do que for. Não a pessoa que quer escolher aonde ela está no meu projeto. Eu acho que essa escolha só cabe a você. Sim. Sim, com toda certeza. É você que organiza, é você que é fundadora. Então, os lugares também são divididos por você. Não é a pessoa já chegar, eu quero esse... Não, gente, também não é assim. E aí, nem todas são atípicas, né? Tem eu, a Andresa e a Karina, né? Daqui a pouco vão conhecer. Nós somos só nós 3 atípicas. E as outras são mães, mas são típicas, né? E aí eu falei que eu fiz um equilíbrio balanceado, porque tem dia que a Andresa às vezes não vai estar legal, a Andresa, né, vai estar com alguma questão com a Luísa, eu com o Davi, a Karina com o Matheus, mas temos as outras meninas, e a gente vai se balancear, igual o final do ano passado, né, que a gente estava cada um na correria e, poxa, a gente não está conseguindo, calma aí, então peraí, você pode? Então vamos lá. Então a gente vai se ajudando dessa forma, porque a gente tem essa rotina. Então, se eu colocar todo mundo atípica, aí... E é bom também as pessoas típicas participarem um pouco. Para poder entender. Porque a gente que já vive, a gente já sabe, a gente já conhece a dor da carne que pulsa. Agora, quem não vive, que precisa realmente entrar com tudo nesse nosso mundo. É verdade. Para entender real o que a gente passa, entendeu? Sim. Fala demais, reclama demais, igual quando eu falo sobre... Tá sempre cansada. Mas, gente, olha, essa semana eu até postei no meu WhatsApp. Não há nada pior do que um cansaço mental. Gente, não existe. E nós, famílias atípicas, mães atípicas, nosso cansaço mental, ele é diário. Porque, assim, o físico, você dorme, você toma um banho, relaxa, descansa, outro dia você tá novo, mas o mental... Acho que você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, aí vive você com acorda mais cansado. Por exemplo, tem 6 dias que eu tava dormindo todo dia, 3, 4 horas da manhã. 9 horas, 8 horas, 8 horas já acordava de novo. Olha o horário que eu tava dormindo. E durante o dia eu era um poço de ignorância, de cansaço, de querer sumir da face da terra, gente. Deixar ele ali, eu lembro que eu tenho que buscar ele de volta. Aí não vai adiantar muito. Mas isso acaba não fazendo bem pra gente também, porque o sono é importante, não é só pra criança dormir bem, não, pra todos nós. E isso gera, hoje, eu percebo assim, isso a longo prazo eu tô vendo, porque o Davi também tem o distúrbio do sono. Então, desde que ele era pequeno, sempre tive essa questão com sono com ele. Então, aí o pessoal falava assim, não, é só os primeiros meses, daqui a pouco ele vai entrar no ritmo. Em 3 meses ele vai entrar no ritmo. E eu via que isso não acontecia, foi quando tanto que eu comecei a investigação dele pro diagnóstico a partir do sono, porque ele não dormia. Então, pra mim, um tempo já era normal eu dormir pouco. 3 horas pra acordar, gente, tranquilo, pra mim era normal. Hoje, eu já sinto todo esse reflexo aí de que eu não dormi. Então, pra mim, era insustentável na minha casa, porque o Davi ficava irritado porque ele não dormia, eu já estava irritado porque eu estava sem dormir, e isso começou a me prejudicar no meu trabalho por causa da minha memória, começou a afetar a minha memória, a minha alimentação.
Então, teve uma hora que eu falei, não, peraí, eu preciso me cuidar. Foi também quando eu comecei a pensar mais forte na ideia do projeto. Eu pensei, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque se eu partir dessa, como dizem, de arrasta pra cima, quem vai ficar com o Davi? Você falando de saúde, né? Tem médicos, pessoal que vai assistir, né? O Entre Nós, ele quer cuidar da mulher, né? Mãe atípica, mas a mulher que tá ali guardada. Beleza, né? Autoestima, saúde, isso tudo vai ter no projeto saúde, médico, Sim, estética? quando nós iniciamos o projeto, a primeira pessoa, assim, o primeiro lugar que nos procurou foi a Fase, pra gente falar com uma turma específica. E aí eu falei sobre, né, o tema era cuidar de quem cuida, e falei sobre a realidade dessas mães, levei os dados, né, e quando a gente saiu de lá, foi um dia, a gente falou com a turma, quando a gente saiu de lá, a Fase, que tem a parceria com o Ambulatório Escola, entrou em contato e nos propôs cuidar dessas mães, todas elas. Então, tudo que elas precisam de exame médico, enfim, elas vão ter essa assistência do Ambulatório Escola. Para quem está assistindo a gente, né, o Ambulatório Escola é uma referência aqui. Conhece. Quem é metropolitano sabe que a gente está falando aí de um lugar realmente muito E que top. tem todas as especialidades Exatamente. médicas lá. Quando eu falei isso com as mães, quando eu contei isso para as mães, porque até então eu segurei, né, eu não abri isso, eu falei, eu vou contar para elas em primeira mão, elas ficaram assim maravilhadas, né, porque tem até uma mãe que falou, nossa, eu tô tentando, mas não quer dizer que elas vão ter privilégio, vão furar fila, nada disso, sim, claro. né, vai ter uma equipe que vai dar essa assistência, Suporte. elas vão começar a passar agora por uma triagem para saber, de fato, o que elas precisam e começar a ser encaminhadas. É um ginecologista? Precisa fazer um exame de vista? Precisa de outro cuidado? Enfim, e elas vão começar a passar agora pela triagem. Então, além de todo esse cuidado, né, da autoestima, sem contar que a gente também quer oferecer para elas workshops, palestras, porque a gente tem mãe que está tentando empreender, porque precisa de uma renda extra. Em sua maioria, todas recebem benefício, porque isso também a gente consegue saber pela ficha. Então, elas não conseguem trabalhar de carteira assinada porque perde benefício. Então, tem mães que colocam lá, olha, eu tô tentando fazer uma renda extra vendendo semi-joia. Tem uma mãe que faz pães. Então, a gente também vai oferecer esse suporte de marketing para essas mães, né? A gente tem as meninas do marketing que vai ajudar, vai auxiliar no que elas podem fazer para alavancar os negócios. Então, a gente pergunta ali qual é o maior interesse das mães e aí eu vou começar a distribuir, a maioria é isso aqui, então a gente vai começar a oferecer para elas aquilo que vai pela maioria. Mas outras parcerias vão chegando e conforme a gente vai avaliando, poxa, isso aqui é bacana para as mães, isso aqui é interessante para as mães. Não será personalizado, né? Não, de certa forma, Mais ou menos. de certa forma personalizado, porque, por exemplo, tem mães que se interessam pelo marketing porque empreendem, outras não. Então, essas mães que se interessam, ok, vamos oferecer para vocês. Entender. Isso. Tá assistindo, né? Então será basicamente personalizada. Vou fazer aquilo porque só tem. Não, gente, elas vão tentar englobar aí para cada mãe algo personalizado para que sua vida continue andando para frente. Exatamente, igual nutricionista. Vamos ter também. Então, às vezes, poxa, não se aplica para mim, mas se aplica para outro. Mas nós temos a nutricionista, né? Vai ser para quem é aplicável, vai. Para quem não é, a gente direciona para outros profissionais, porque vão ter. Aí as pessoas até falam, mas só 6 meses? Mas 6 meses é o suficiente para criar o hábito nelas e dar aquele start de vou me cuidar, verdade, isso é importante. Nós, ele vai ser o gás da vida das pessoas. Exatamente. Você possa é o começo, dá para começar. Entender que a sua vida é valiosa, que você precisa, mesmo nas dificuldades atípicas, nós precisamos seguir em frente. E viver o melhor que a gente possa viver nessa terra. Então, parabéns. Obrigada. Sempre falei isso pra você, né? Desde quando a gente conversou e quando você veio falar comigo, até mesmo que a gente fazia parceria do Atípica Cast, vi muita humanidade, na verdade, em você, porque pessoas próximas a mim nunca quiseram fazer parte do Atípica Cast. Né? A gente já compartilhou algumas coisas, então, quando você veio, você falou do meu projeto, que meu projeto era lindo, o seu projeto é lindo. Né? E aí a gente conseguiu se unir e uma fortalecendo a outra. Sim. Mas eu sou apaixonada pelo Entre Nós e ele só está começando, né?
Sim. Ele ainda vai deslanchar muito, eu acho que muita coisa vai acontecer, eu acho que ele vai crescer de uma forma que acho que nem você ia conseguir imaginar. Aceito, recebo. E a Thaís? Thaís Hortência. Olha, essa pergunta da última vez que fizeram, Ui, desculpa. eu chorei chorou bastante. muito. A gente foi para uma entrevista, né? E eu estou sempre com uma das meninas, a maioria das vezes a Andresa tá comigo, a Karina também, né? Mas é porque a Andresa, ela tem uma história que é bem diferente, né? Igual ela falou, ela se tornou, né, mãe atípica. E a gente recebeu essa pergunta também, mas ela me deu um espelho, ela fez eu olhar no espelho, eu desabei chorar. Falei, meu Deus do céu, como assim? O espelho Né? mexe muito, né? Ela olhava, quem é você? Além do espelho, olha. Aquele dia eu estava um dia muito sensível, hoje eu estou... Hoje eu tô achando você mais calma. Hoje eu assisti tô... um pouquinho lá. Aquele dia eu tava num dia muito sensível. E eu acho que ela já foi conversando com a gente fora, então ela já foi mexendo nas feridas fora do negócio. Quando eu entrei, que ela me perguntou, eu desabei chorar. Mas a minha resposta, né, depois foi o que eu falei. Eu me prefiro agora nessa versão, porque independente, eu amo meu filho. A gente fala que odeio o autismo, amo meu filho, e aí as pessoas, meu Deus, mas só quem vive sabe. Isso pra você não soa ofensivo, de forma alguma, você entende o que eu tô falando, né? Amo o meu filho, nossa, realmente, assim, como eu aprendo com ele, ele me ensina todos os dias, né? Isso me fez amadurecer, né? A Thaís hoje é mais madura. Eu antes era taxada como uma pessoa muito difícil, que tinha um temperamento muito difícil. Você falava, eu batia, era isso. O problema é seu se você gostou ou não. Não tô nem aí, sabe? Eu era uma pessoa muito durona, eu não era essa pessoa de contato físico, não sei o quê. O Davi já é todo contato físico, né? Ele é todo carinhoso. E de vez em quando eu me pego me vendo também sendo carinhosa. Hoje eu já penso, Natália falou isso. Não sei se eu vou responder a Natália, não. Tudo ótimo, é isso, né? Eu fui evoluindo, né, com o passar do tempo. Então eu falo, eu me prefiro agora, né? A Thaís Hortência hoje, ela é uma versão mais madura, né? Não adianta eu escolho as guerras que eu vou lutar, né? Então, a minha mãe, ela tem muita dificuldade quando vai sair com o Davi, e ela fica assim, aí, tu viu? Olhou? Falou alguma coisa? Não sei o quê? Tá olhando o quê? Ela é assim, eu falei, mãe, olha só, não esquenta com isso não. Senão você vai ficar doida quando você for sair com o Davi. Então, hoje eu aprendi isso, porque eu também, quando saí com o Davi, eu ficava, ai meu Deus, Davi. Aí eu ficava, Davi, hoje não, eu saio com o Davi. Davi, quer gritar? Grita. Davi, tu quer pegar? Pega. E eu que tenho aquela visão assim, sabe? Eu sei que tá todo mundo me olhando, mas aquela eu... visão de 360, a gente consegue olhar tudo Mas em o volta. importante é ele estar bem, o importante é ele estar feliz. Então, hoje, quando eu olho pra mim, eu falo, uau. E eu me vejo também, a Thaís de versão, eu olho pra mim e falo, você teve muita coragem. Você é uma pessoa corajosa. Porque quando eu me separei, eu divorciei, que eu falei, eu não quero mais viver, né, nesse casamento, eu só tinha, assim, Davi e um emprego. E fui viver a minha vida, né? E hoje, você dá conta de uma casa, você tem que pagar um aluguel, pensar que amanhã, caramba, tá faltando isso aqui pro Davi, minha grana tá curta, e não sei o quê, e você tem que pensar em dinheiro, não sei o quê. Eu vejo que é o maior ato de coragem que eu tive, né? Então, aos trancos e barrancos, então eu sempre falo, gente, a gente dá um jeito, sabe? E isso faz, na nossa caminhada, a gente ir amadurecendo. Então, hoje, no meu projeto, tem mães que estão passando por divórcio. Então, eu já passei pelo divórcio, eu sei como é. A gente acha que a gente não vai dar conta, a gente dá conta. É muito exaustivo? É muito exaustivo. A gente fica, meu Deus, e aí, se faltar aí? E a gente pensa o tempo todo que não é bom pra gente. É por isso que eu fico pensando também que esse projeto, a minha mãe esses dias falou assim, eu tô vendo você fazer muito pelas mães, mas não esqueça que você também é mãe e você também precisa do teu projeto. E eu pensei, caramba, é verdade. Porque eu tô muito empenhada no meu projeto, mas eu também preciso, né? Então, quando eu... Sim. Quando eu me apresentei para as mães, eu falei, eu acho que eu já cheguei me apresentando, porque às vezes quem olha assim para mim, novinha, carinha, nananã, falo, não, gente, mas eu também já passei por isso, por isso, por isso. Hoje eu me obrigo a fazer uma unha, porque é importante eu ter esse autocuidado comigo, para mim, o meu bem-estar, né? Estar com o meu cabelo. Antes vinha com uma culpa do tipo, nossa, eu vou gastar para fazer a unha, mas e o Davi?
né? É gastar o meu dinheirinho comigo sem me sentir culpada. É fazer o meu cabelo sem me sentir culpada. É comprar uma roupa pra mim sem me sentir culpada. Porque eu vinha com essa culpa. E tudo bem, o Davi tá alimentado, o Davi tem a roupa dele, não falta nada pra ele, graças a Deus. E tudo bem eu me cuidar também. Então isso foi um trabalho que eu comecei a fazer comigo pra eu não adoecer, né? Por mais que eu tenha esses altos e baixos, mas pra eu também conseguir me manter emocionalmente. Porque hoje eu penso, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar do Davi? Com o mesmo amor, com o mesmo carinho, paciência, como é que ele vai se virar? Então, hoje eu fico pensando assim, não, você vai ter que se cuidar pelo Davi. Então, e tudo bem também estar triste um dia, porque às vezes as pessoas falam, não fica assim não, você tem que estar forte pelo Davi. Não, eu posso estar triste também. Psicóloga, a gente tem que viver. A gente não precisa ser forte o tempo todo. E todo mundo falou, não, você é forte. Quando eu decidi não ser forte o tempo todo, meu corpo já estava tão cansado que eu fiz depressão. É isso. Que foi o início do ano passado. E esse início eu estava começando, então eu tô lutando muito. Então hoje, se eu achar que eu tenho que passar uma vassoura na casa, eu não vou passar, gente. Entendeu? E tá tudo bem. Se eu tenho que gritar, eu vou gritar. Eu sou um pouco escandalosa, eu sou um pouco nervosa. Eu fico maluca se vocês me assistirem. Meu filho, como assim? Ele é autista, Natália? Não, eu quero saber. Eu vou ensinar ele ali, eu tô sobrecarregada, bum, explode. Entendeu? Eu sou, meu Deus, um megafone. Eu ia falar isso, um furacão. Eu tava falando com as mães sobre o termo guerreira, né? Eu não gosto para mim, né? Xena, já falei sobre isso, né? Porque eu sei que as pessoas falam isso num termo de elogio, né? Do tipo, olha, você é guerreira. Mas esse guerreiro vem com muita sobrecarga, assim. É uma guerra, não quero mais guerra, não, gente. Eu falo, poxa, se eu pudesse, eu não queria ser guerreira. Eu não queria escolher. Coisas que pra mim é difícil. Você é guerreira e você é escolhida. É. Você foi escolhida por Deus, escolhida. Gente, não faz isso comigo. Não faz. Então, eu quero te escolher também. Vamos dividir. Pelo amor. Eu sou escolhida. Que eu sou escolhida, todas nós somos. Desde o ventre da nossa mãe. Agora, eu sou filho autista? Não consigo. Eu, Natália, tá? Uma opinião minha, tá bom? Eu não consigo aceitar esse guerreiro, se você é uma escolhida, por isso você tem um filho diferente. Pra mim não cabe também não, ficou estranho. Também o que me assusta e me chama atenção é quando a gente tá nas redes sociais e vê que uma mãe se matou e matou o filho também. E aí quando você entra nos comentários, em sua maioria os comentários são de mães atípicas, e todas estão lá, entendo. A gente não tem um julgamento. Isso me preocupa. Isso me chama atenção, me preocupa de a gente, tipo, meu Deus, ela se matou, ok, eu entendo também que ela se matou. E aí isso me preocupa em termos de saúde mental, o quanto nós estamos cansadas a ponto de, entender. Caramba, A ponto de entender. porque às vezes, eu acho que todas as mães já pensou uma vez, tipo assim, claro, quem tá num nível, né, já indo pra uma depressão, ou de pensar, meu Deus do céu, se eu morrer, e como é que vai ser? E aí você ainda levar o seu filho, porque cai exatamente no que eu falei. Se eu morrer hoje, quem vai cuidar do meu filho? Então é melhor eu me matar. Mas então, eu já contei isso aqui, e acho que não sei se foi, mas um dia eu falei com Deus numa madrugada, me leva, mas tira o fôlego de vida do Heitor, me mostra e tira o meu, porque eu não quero mais viver, mas eu também não quero deixar ele. Eu falei com essas palavras pra Deus, entendeu? Aí foi aonde nasceu o Atípica. Então, realmente é muito preocupante, é muito pesado. A gente ainda, é o que eu falo, a minha mãe ainda fala, você não sabe o que é depressão. Às vezes não fala porque eu não tô com uma faca cortando meu pulso, não, por dentro eu tô morrendo. Só que eu entendo que eu preciso continuar viva. Existe um ser humano que depende de mim, ninguém vai conseguir cuidar dele como eu cuido dele, como você cuida do seu, como você cuida da sua, né? Então não tem como. Então realmente é assustador, né, a gente saber que as pessoas estão levando a morte como algo normal, porque a carga está muito pesada. Eles estão enxergando como solução, né? É verdade. É isso que está acontecendo. A estatística está aumentando, principalmente das mães atípicas. Né? A gente já falou isso aqui num outro podcast, né? E eu acho que se a gente puxar agora, vai estar maior do que a gente fez, né, da outra vez. E é muito por conta disso, gente. A saúde mental ela precisa ser falada não só no janeiro branco, né? E isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro.
como psicóloga, eu tenho que estar aqui, eu tenho que me colocar, eu tenho que me posicionar o tempo inteiro, não é só no janeiro branco, né? Sim. E nem no setembro amarelo. Que são as duas principais. São né? o importante, exato, né? os dois Só em janeiro e importantes, setembro que janeiro e acontecem as setembro. coisas. Mas e entre janeiro e setembro a gente faz o quê? Essa estatística que tá indo lá em Só cima, cresce. né? Não tem como. Sem contar também que essa nossa questão emocional influencia muito no ambiente da nossa casa, né? E aí, isso é independente, né? Se a gente está falando de atípico. Se o nosso ambiente da nossa casa não tá bom, não há desenvolvimento que também acompanhe isso, né? Você pode ver, né? Se tem briga em casa, ou se é um estresse em casa, como que você não fica, né? Hoje é só eu e o Davi. A minha casa é muito tranquila. Então, às vezes, quando eu tô muito estressada, eu conto até 10, hoje eu já converso mais com o Davi, porque antes eu tinha essa dificuldade, né? Tipo assim, ele não fala, ele é não verbal, mas ele entende perfeitamente. Então, eu comecei a compartilhar as coisas pra ele. Davi, hoje a mamãe não tá legal, filho. E conforme ele percebe que eu não tô legal realmente ou que eu tô triste, ele fica de boa lá. E às vezes ele tenta fazer carinho, me puxa, do jeitinho dele, sabe? Mas antes eu ficava na minha, estressadona. E hoje não, filho. Filho, hoje a mamãe não tá legal. Filho, hoje a mamãe não quer brincar. Filho, eu comecei a conversar e a verbalizar pra ele entender o que estava passando em casa. Porque só tem eu e ele tá me vendo lá. Tipo assim, imagino, minha mãe tá assim, eu não sei. Igual quando eu choro. Antes eu não chorava na frente do Davi. Uma vez eu chorei. E aí eu fiquei acho que uma semana chorando, porque eu tava muito triste, muito preocupada. E aí um dia, eu trabalho em escola, e um dia eu vi um aluno chorando e me preocupou muito. E ele não quis me falar. E eu vi que ele tava muito triste, chorando. E aí eu fiquei, nossa, eu fui pra casa encucada. E aí aquilo me deu estalo. Eu falei, gente, agora imagina o meu filho me olhando chorar e eu não falo pra ele por que eu tô chorando. Como ele não deve ficar? E aí, um dia eu sentei com ele, porque eu cheguei em casa, no meu trabalho, e desabei chorar em casa. E eu falei, Davi, olha só, filho, a mamãe tá triste por isso, ela tá chorando por isso, por isso, por isso. E eu danei chorar. Ele ficou paradinho, ouvindo, assim. Aí ele saiu, aí eu fiquei olhando assim pra ele. Depois ele voltou, sentou do meu lado. Mas aquele dia ele entendeu. E eu parei de ter essa coisa de não chorar na frente dele. Então, assim, é claro, eu evito, né? Mas quando é necessário, por que eu ficar escondendo chorar? Filho, hoje a mamãe tá triste. Aconteceu isso. E ele fica paradinho realmente olhando. Mas ele sabe o que está se passando. Sim. Ele entende. Ele tem o TEA. Sim. Ele tem uma síndrome rara. Qual é a síndrome? É síndrome de Angelman. É uma síndrome raríssima. Raríssima. É raríssima. Mas o que a principal característica dela é... Vamos procurar. Eu vou descobrir. Mas assim, não tinha quase nada. Na época, quando o geneticista me deu o diagnóstico do Davi, ele falou, olha, eu não tenho muito o que te falar, não. Você vai procurar o que ele precisa, que são as terapias. Hoje tem poucos artigos, enfim, ainda está sendo estudado. Eu procurei um pouquinho, mas aquilo emocionalmente não me fez bem. Então, eu não quis dar continuidade, não foquei nisso. Eu foquei no desenvolvimento do Davi e não levei à frente depois de muito tempo que eu fui ler. Mas é uma característica, é principalmente motora. Então, ele demorou muito para andar. Hoje, diz que quem tem essa síndrome não passa de 15 palavras ao longo da vida. Então, você vê, ele já tem um prejuízo da síndrome. Mais o TEA... E aí eu entrei num grupo de pais que eu achei, na época. Aquilo me deixou abaladíssima, porque o que o geneticista me explicou foi... A gente tem as síndromes clássicas, que ela é exatamente, se eu dar um Google agora, ela vai aparecer lá pra mim. É uma síndrome clássica. Não quer dizer que o Davi seja um clássico. Ele tem a síndrome, ele tem as características, mas não quer dizer que ele vá ter tudo, na época ele me explicou isso. Porque quando... a neurologista me encaminhou pro Davi, pro geneticista, ela colocou embaixo a suspeita dela e um ponto de interrogação, do tipo, eu tô achando que é isso e tal. Eu entendi a letra e fui fazer o quê? Pesquisar. Google. Quando eu comecei a ler aquilo, eu entrei num pânico, falei, é isso mesmo. Eu comecei a identificar 100%, falei, é isso mesmo. Quando eu cheguei lá pra ele, eu falei, eu já vi isso aqui, eu já pesquisei isso. Aí ele me deu uma bronca e ele falou isso, não quer dizer que o que você viu lá que corresponde a 100% do seu filho. Primeiro, aí a gente foi fazer o exame, realmente confirmou, mas tem esse prejuízo motor. Hoje o Davi não come sozinho.
Ele não consegue fazer isso aqui. Andar, ele anda bem? Começou a andar com uns 4 anos. Hoje ele anda melhor, mas ele tem muito prejuízo. Por exemplo, remédios, tipos de remédio. Começa a afetar imediatamente o motor dele. Então a gente tem que parar. Eu já tive que trocar alguns remédios com ele por causa disso. Afeta muito o motor dele. Ele tem a deficiência intelectual também. Então ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele vai mesmo para a escola faz um ótimo trabalho com ele, mas é mais por socialização, porque ele não, literalmente assim, ele não aprende. Ele tem 8 anos. Tem 8 anos. Sem contar o atraso no desenvolvimento, né, que ele tem, porque ele tem 8, mas você não diz que o Davi tem 8 anos. Parece que ele tem 4 anos, né? Ele ainda é muito infantil para a idade que ele tem. Mas até por conta da deficiência intelectual, ela já infantiliza também. Sim. Ela já não deixa ter esse processo de Dá o maturidade. atraso cognitivo. Tem uma questão do atraso cognitivo. Então, a síndrome dele basicamente é isso. E sem contar os episódios de epilepsia, convulsão. Lembra muito a síndrome do Gustavo. De Gustavo. Ela falando isso. Mas não é o mesmo nome, Mas né? não é o mesmo nome. Do Gustavo é Silviana Isso aí, isso aí. bilateral. Isso. Porque lembra muito a questão realmente Motora, motora, sim. só que o nome é O do Davi é síndrome de Angelman. síndrome de Angelman. Não. Tati, vamos ter que Eu vou anotar. pra gente poder Pera fazer aí. um vídeo sobre isso, hein? Vou anotar Porque realmente eu também. Agora, em fevereiro, é o dia... Eles fazem o dia... Eles fazem o dia, não sei se é internacional, Eles têm síndrome de muito Angelman. cara de ter muito nos Estados Unidos. Sim, é nos Não Estados Unidos. Ah, Aqui no Brasil tem poucos. Aí esse grupo de mães que eu entrei, eu até fui pesquisar adultos como é. Não me fez bem realmente. Eles têm traços, né? Porque na genética eles têm traços bem a parecidos. gente fica com a esperança de um futuro É. muito diferente. Aí você vê um adulto, você começa, você leva um baque, você bloqueia, você já fica ali. Porque aí eu já fico, meu Deus, o Davi vai ser assim. E A como é que vai ansiedade da ser? gente grita. Aí você interessante essa. A gente tem que dar uma pesquisada, porque realmente é muito raro. Hoje eu falo mais do TEA porque eu vejo que ele Sim, tem 80% TEA e vamos colocar 20% síndrome. É. Mais ou menos isso. E também eu só fui saber da comorbidade porque eu comecei a desconfiar. Aí eu perguntei na neuro, né? Eu falei, mas nossa, que engraçado, eu vejo muito TEA no Davi. Ela, não, é a comorbidade, ele tem. Tanto que agora no laudo ela começa a me dar, ela coloca mais TEA porque eu só fui mesmo ter esse parecer porque eu fui pesquisando por conta própria as coisas e por isso que também foi muito difícil chegar ao diagnóstico porque dele. cientificamente, bom, mas você não teve ali. Porque a base né? é a síndrome, acaba que É. ela é a principal e vem o TEA por trás, né? É igual uma síndrome de Down, por exemplo. Quando vem o Down, a síndrome de Down é a primeira, por mais que as características ali comportamentais sejam mais do TEA. Mas ela vai ser a base e o TEA entra como comorbidade. Né? Falar um pouquinho com a Andresa, né, que a gente também vai receber, a Karina que veio, para você contar um pouquinho, né, aqui pra gente também dessa questão que você era uma mãe típica, agora virou uma mãe atípica, né? Você consegue contar um pouquinho pra gente dessa maternidade atípica e também um pouquinho dessa participação aí do projeto, essa questão de você receber essa gestão, né? Eu conheci a Thaís através da escola, porque ela é coordenadora na escola que o meu filho estuda. Então, assim, E foi engraçado, que parece que a gente criou... Sabe aquela coisa assim que olha não, eu quero ser amiga dela, a gente vai ficar amiga. E foi muito bom. E assim, aí a gente começou a conversar e tal. E aí ela soube do Davi, aí eu falei, então minha filha, a gente tá no mesmo barco. Aí comecei a contar da Luísa, onde ela foi lá em casa, a gente lanchou, ela conheceu a Luísa. E assim, foi muito difícil, porque a Luísa nunca teve problema de saúde, nunca teve nada. Então ela fez uma trombose cerebral, ela teve uma convulsão, fez a trombose, ficou internada, sem sequela, sem nada. E ela precisou passar por um procedimento cirúrgico. Aí no procedimento cirúrgico que ela fez o AVC. E aí ela teve o AVC do lado esquerdo, que atingiu o direito. Aí ficou com a paralisia total no lado direito, total. Não andava, não falava, não mexia braço. Aí ficou 43 dias no hospital, com um diagnóstico de morte. O médico falou, olha, infelizmente, você pode entrar e se despedir.
não temos o que fazer. Eu falei, como assim? Ele falou, não tem, ela tá entrando em coma e a qualquer hora ela vai. Eu falei, não vai não. Isso aí. Eu falei, mas não vai mesmo. Ela vai ficar. E começou a discutir, eu e o médico. Eu falei, olha só, nunca faço pra uma mãe. Exatamente. Nenhuma mãe merece ouvir isso. Fica com a tua certeza e eu com a minha. A certeza é tua, a fé é minha. Isso aí. Minha filha não vai morrer. E foi passando. Aí com o tempo ela começou a voltar, a mexer a perna, mas assim, tudo com muita dificuldade. E a área cognitiva dela foi muito afetada. Muito. Então hoje ela ainda tem as limitações dela, as dificuldades. Mas hoje ela precisa totalmente do teu suporte aí. Sim, Ela sim. A gente a gente conseguiu um home care, né? Através de liminar no plano, e eu tenho o suporte do home care. Aí eu tenho a menina que me ajuda lá, a enfermeira, a gente tem fisioterapia, fono, psicóloga, todo dia. Ela não pode deixar de fazer. Imagina. E ela não consegue, ela precisou aprender a escrever com a mão esquerda. Ela era destra. Ela precisou aprender a comer com a mão esquerda. Mas assim, um banho, ela não toma sozinha. Ela não prende um cabelo. O básico, ela não coloca um sutiã. Ela tá com quantos anos? Hoje tá com 28. Hoje tá com 28. Mas graças a Deus, Tá aí? estamos aí. Entendeu? E aí, por conta de eu ter, né, a Luísa, a Thaís um dia falou, Andresa, vamos fazer. E eu quero que tu participe. Falei, oi? Como assim? Não, eu não posso. Como é que eu vou? Não, tu vai. Falei, então tá, então eu vou. E aí a gente começou. Ela foi, né, apresentou pra gente todas no mesmo dia. E estamos aí, correndo atrás, ajudando essas mães, nos ajudando. Porque é o que eu falo, a gente aprende todos os dias. Exatamente. Todo dia a gente E aprende. parece que quando a gente faz pelo outro, a gente acaba se renovando. Né? Muito. No início, a gente sentiu a mesma coisa. Antes da gente começar a divulgar o projeto começou em nós. E nós. Pra gente fez muito bem. Quando a gente sai daqui depois, a gente fala, nossa, bacana. Pra gente A gente se fortalece. é revigorante. A gente fala da nossa história, a gente compartilha. Porque nem sempre é fácil a gente compartilhar a nossa história. Não. Hoje, assim, vai fazer 5 anos agora, em abril, que a Luísa teve problema de saúde. Eu não conseguia falar. Imagino. Falar pra mim era um problema, porque, né? A primeira vez que eu contei pra Thaís, eu só chorava. Imagino. Porque é muito difícil você olhar. É o luto, né? É o luto. Ela tava no 9º período de direito, só ainda ela era ser juíza. Então Entendeu? Tava no 9º período, terminando a faculdade. E hoje ela não consegue mais voltar. a palavra é forte, mas é como se a gente visse um aborto. Sim. É isso que eu senti quando eu recebi o diagnóstico do Heitor. Uma das coisas que a Andresa falou que eu até tento focar é sobre esse acolhimento, né? Como que a gente fala com essas mães? Como a gente lidar com essas mães? Porque comigo ninguém teve um pingo de tato. Eu ouvi de uma pessoa, fala assim, como é que você consegue rir, Andresa? Eu falei, como assim? Eu vou ver chorando? Ela falou, você olha pra sua filha, você vê o que ela era, como ela está. Eu falei, minha filha tá viva. Minha filha hoje tem saúde, ela tá viva. E aí? Eu vou ficar lamentando minha vida inteira, murmurando? Não vou. Vai sentir as suas dores. Claro, tem dias que é difícil. Claro, vai sentir, poxa, minha filha hoje faz parte da vida. Tá sendo uma juíza, mas é o que você falou, sua filha tá viva. Tá Nós, viva. mães, queremos os nossos filhos vivos. A sua história também é impactante. Tenho certeza que você vai ter muito o que colaborar e ajudar outras mães. Agora eu vou chamar a Karina para trocar para a gente poder conhecer ela um pouquinho também. Muito obrigada, pela oportunidade. Foi um prazer participar do Atípica Cast. Se você está gostando do nosso podcast, então não esquece de ativar o sininho, compartilhar, chamar a família para assistir. Agora eu quero agradecer aos patrocinadores do Atípica Cast, o Entre Nós, o projeto Entre Nós, que é um dos parceiros. A Jane Taborda, nossa parceira também, que está aqui com a gente desde o início. O designer Decorações aqui, que esse mês também conseguiu aqui compartilhar e abençoar a gente de novo com essas poltronas maravilhosas. Também não posso deixar de agradecer o Metamorfose, que foi um parceiro em dezembro, e o Olho Gordo também, que a gente conseguiu fazer aquele sorteio maravilhoso. Então não saia daí que o nosso podcast continua. Agora estamos aqui recebendo a Karina Albuquerque, que é vice do projeto Entre Nós. Karina também é uma mãe atípica, Isso, né, Karina? típica e atípica. Típica e atípica. Sim. Então, gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente como mãe atípica, né? Você tem filhos com... Sim. Eu tenho 5 filhos. Eu sou mãe típica de 4 crianças e atípica do Matheus, que hoje está com 6 anos.
E o Matheus foi uma virada de chave na minha vida, literalmente a minha virada de chave na minha vida. Eu já tinha contato, né, com a maternidade atípica, porque eu tenho 2 irmãs que têm filhos atípicos. Elas têm filhos também TEA. E eu vi elas passando por muitas situações anteriores ao nascimento do Matheus. E quando o Matheus nasceu, eu já tinha outros filhos, né? A minha filha, a menor na época, ela estava com 1 aninho e aí o Matheus chegou. Então eu tive um comparativo muito grande com o que a bebê fazia e o Matheus não fazia. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que o Matheus mamava e não me olhava. Ele nunca manteve um contato. E aquilo, desde pequeno, eu olhava para o Matheus e falava assim, o Matheus é diferente. E aí, logo depois veio a pandemia, e aí ficamos, né, em casa, todos trancados, e o Matheus não desenvolvia, os marcos do desenvolvimento dele estavam sempre atrasados, ele conseguia comer só com as mãos, e aí todo mundo falou assim, ai, Karina, por que não tem contato? E as pessoas ao redor sempre falavam, né, não, deixa pra lá, isso aí é porque ele tá muito em casa, e sempre teve alguma coisinha no meu coração que falou assim, olha, vamos procurar. E aí, quando a pandemia terminou, a primeira coisa foi procurar um pediatra e começar as consultas regulares. E através dessas consultas, assim, foram 3 consultas. E a médica já falou comigo assim, olha, eu vou te encaminhar para um neurologista e a gente vai começar porque ele tem sinais muito claros de TEA. E aí, eu tinha acabado de entrar na faculdade de pedagogia. O sonho da minha vida era fazer pedagogia, estagiar e trabalhar. E a minha filha, né, a outra já estava na creche, então eu pensei assim, meu Deus, tudo que as minhas irmãs passam, agora eu vou passar também. E é muita história da gente se espelhar na história do outro, né? Sim. Ai, a minha amiga passa por isso, eu também vou passar. E assim, eu aprendi que a maternidade, num todo, ela é diferente para cada mãe. E a maternidade atípica é ainda mais. A sua realidade vai ser a sua realidade, a sua vivência. E cada conquista vai ser uma conquista. E a gente vai passar por coisas que, de repente, outra mãe não vai passar. Apesar da maternidade atípica ser muito parecida em muitos pontos. E o diagnóstico do Matheus veio depois de passarmos por 6 neurologistas, porque, a princípio, eu vivi um luto não silencioso, porque eu era o tipo de mãe que falava assim, não, eu não aceito, não quero. Mas por que comigo, né? E cristã, e eu falava assim, não, por que Deus fez isso comigo? Logo agora que eu tô vivendo, assim, os melhores sonhos da minha vida, Deus, poxa... E aí, Deus começou a me mostrar mesmo, assim, foram coisas que foram se conectando através dos diagnósticos, do processo diagnóstico dele mesmo, do laudo, que eu passei a ver uma Karina mais resiliente, uma Karina que precisava daquele momento não de aceitar o autismo, mas entender que agora o autismo fazia parte do meu dia a dia. E eu ia ter que aprender a lidar com aquilo. E aí veio o diagnóstico do Matheus e assim foi libertador, ao contrário do que muitas pessoas às vezes imaginam, né? A gente não vai atrás do diagnóstico porque, eu quero um filho, vou usar o termo que as pessoas usam, extremamente capacitista, eu quero um filho doente. Porque muitas vezes eu ouvi isso. Karina, você fica procurando sarna para se coçar, você está procurando um diagnóstico que não existe. Você está procurando isso, aquilo, e fato de ter muitos filhos, né? As pessoas já logo imaginam N coisas. E aí, quando o diagnóstico do Matheus veio, para mim foi assim, falei, bom, agora eu preciso estudar. E aí eu já estava na metade da faculdade e eu comecei a olhar para o lado de inclusão e eu me apaixonei por conta de entender que ainda as crianças ainda são muito negligenciadas nessa área. Fala-se muito sobre inclusão, fala-se muito sobre esse lado, mas a gente sabe a realidade, né? Os meus filhos estudam em escola pública, então a gente sabe que é uma situação que a gente fica muito preocupado, porque a gente vê, no meu caso, né? Eu fiz os estágios e eu tive contato com outras mães que têm filhos também atípicos e todas elas me falavam assim, é tudo muito cor-de-rosa no papel,
Mas o nosso dia a dia é muito triste, é muito sofrido. A gente vê que o nosso filho não evolui, ele não socializa, muitas vezes é colocado de ladinho, porque ele está atrapalhando a aula. E aí a gente passa a ver isso, né? Assim, em Passa a todos os viver, locais, né? todos os Também, né? locais, em todos os locais, assim. A gente vê uma exclusão, aquele olhar de lado que a Thaís falou que por muitas vezes ela sentiu, até bem pouco tempo, desde o começo de 2025, eu e minha família, nós não saíamos para ir almoçar em algum lugar, para comer alguma coisa, porque o Matheus, ele, até o começo do ano passado, ele ainda tinha uma rejeição com talher, ainda tinha uma rejeição com lápis. Come com a mão. Ele come. Hoje a gente já conseguiu, assim, para mim foi uma das maiores vitórias, foi ele ter saído do não verbal pro verbal. Hoje ele consegue se expressar, ainda tem uma dificuldade, mas ele consegue se expressar bem. E ele conseguir comer, se alimentar no final do ano. No final do ano ele já aprendeu agora a tomar banho sozinho, tá aprendendo a ir ao banheiro sozinho. Então são pequenas, grandes vitórias do dia a dia que a gente fala assim, caramba, eu tô conseguindo, sabe? O mesmo com todas as dificuldades, eu tô conseguindo. E a Thaís entrou no meio desse processo na minha vida, foi bem no meio do processo. O meu filho estava numa creche, e a Thaís foi convidada para ter uma roda de conversa com mães atípicas para falar sobre a experiência dela, tanto profissional quanto pessoal como mãe. E chegando lá, nós descobrimos que nós somos praticamente vizinhas e nunca tínhamos nos cruzado na rua. E aí, no mesmo dia, a gente trocou o telefone, a gente conversou, e ela falou, não, eu te ajudo, eu vou te dando os caminhos, eu vou te ajudando no que eu sei. E durante todo esse tempo, é até engraçado a gente falar, porque a gente não consegue. A gente tem 3 anos que a gente está tentando marcar um café. E a gente não consegue tomar um café. E dentro desses 3 anos, todas as vezes que a gente se encontrava, era a mesma coisa. E aí, Thaís, como você tá? Não, tô ótima, Karine, tudo. Ai, tô com problema aqui. Tá, ó, semana que vem a gente se encontra. E aí, entre uma ida no mercadinho e uma descida pro trabalho, a gente começou a ver que as nossas conversas, elas caíam sempre na mesma situação. Cara, eu tô sem tempo para cuidar de mim. Eu tô doente, eu desenvolvi ansiedade por conta de tudo isso. Sim. E a gente conversando, a gente falou assim, Thaís, a gente precisa de alguém para cuidar da gente, porque a gente não tá dando conta, a gente não dá conta de trabalhar, estudar, cuidar dos filhos e da saúde deles e cuidar da nossa. E se a gente ficar doente, um dia a gente não conseguia nem conversar direito, tava meio chuviscando, e eu lembro disso nitidamente, que a Thaís falou assim para mim, Karina, se a gente morrer? Eu falei, cara, eu não consigo ninguém para ficar com o meu filho para eu ir num cabeleireiro. Imagina criar ele. Imagina para ficar com ele 24 horas, assim. São situações que parecem pequenas para as outras pessoas, mas que pra gente são um diferencial muito grande. As pessoas convidarem os seus filhos assim, ai, posso trazer não sei quem para brincar com o amiguinho? Aham. E aí ele pergunta assim, mãe, por que eu não posso ir? Recebeu o convite e fala assim, Karina, mas só pode levar o Matheus se tiver alguém responsável por ele. Então, assim, aquilo foi desenvolvendo também em mim uma vontade de mostrar para outras mães que nós não somos uma ilha, óbvio, a gente precisa de outras pessoas para viver, mas que a gente precisa primeiro estar bem com a gente para ensinar o nosso filho também a enfrentar esse mundo lá fora, porque é o referencial de força que vai ter, né? Sem ser chamada de guerreira. O referencial de força que ele vai ter, a primeira referência de força, de resiliência, de tudo isso, somos nós. Ele vai olhar pra gente e vai falar assim, não, minha mãe estava triste, estava chorando, mas ela foi lá, secou o rosto, levantou e que fosse um café. Ela foi lá e fez um café e sentou para tomar um café, chorando, um café pingado de lágrimas, mas ela tomou o café dela do meu lado. Ele nunca me deixou, nunca me abandonou. Eu sou uma pequena porcentagem, né, da maternidade que é casada, que tem um parceiro do lado, e essa foi uma das coisas também que chamou muito a nossa atenção quando a gente fez o escopo do projeto, porque a gente viu que essas mães, elas não têm nem o direito de chorar. Não tem um ombro para chorar do lado. Porque se você chora, é fraca. Se você não chora, você é guerreira. Então, a gente vive os dois extremos dessa maternidade e a gente, assim,
falando do projeto, eu acho que eu falo por todas as meninas, a gente espera ser também esse ombro que falta por muitas vezes, nem que seja para chorar. Se a gente abrir a câmera uma vez a cada 15 dias e falar assim, gente, olha, se ninguém quiser falar nada, não precisa falar. Mas fica à vontade para chorar, porque a gente está aqui ouvindo. E eu falei que falava muito, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz dessa parceria, porque muitas de nós não temos voz, né? Hoje vocês estão sendo essa voz, estão levando, além da informação, também mostrando para outras mães que a gente não está sozinha, sabe? Você não está sozinha, eu não estou sozinha, a gente está aqui para te ouvir, a gente está aqui para passar informação. O Entre Nós agora, graças a Deus, a gente vai tentar estar mais perto de nós, a gente também espera que seja um referencial para outros lugares, que as pessoas entendam que o Entre Nós não é um projeto, não é o nosso projeto, né? A gente costuma falar isso. É um projeto feito de mãe para mãe, não é uma pessoa que desconhece a tua história. São pessoas que também vivem essa história e estão aqui para te mostrar que você não está sozinha. A gente está aqui para caminhar e, se Deus quiser, levar para outros lugares, que sirva de exemplo para outros lugares, que sejam sementinhas em outros locais. Tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Parabéns também por fazer parte do projeto. Parabéns pela sua história. Obrigada. Tá? Que você continue aí sendo força, sendo ânimo e dando aí força para a Thaís e para todos que vão participar ali do projeto. E também recebendo essa força também. Foi um prazer. Thaís, muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigado pela parceria que já formamos aí já faz um tempinho. Sim. E agora oficializando mais ainda, né? Espero ser algo importante pro Entre Nós, assim como você tem sido pro Atípica Cast, né? Eu e Thaís, a gente se encontrou pela primeira vez esses dias por acaso, porque também ficávamos assim, vamos almoçar, vamos tomar café. Precisamos se conhecer, porque, né, tudo era por mensagem. Fizemos até uma live para poder falar sobre a nossa parceria. E aí fui deixar o Heitor no Atitude, lá no Colônia de Férias, que para mim foi um marco poder abrir e soltar a mão de Heitor para pessoas que eu não conheço. Porque quem me conhece sabe que eu sou leoa demais, eu tenho muito medo, né? Aí acabei encontrando Thaís, até comentei no pão de ônibus. Mas, menina, foi interessante porque parecia que eu já a conhecia desde sempre. Então ali conseguimos ter uma conexão, aqui é a nossa segunda conexão. Então eu espero que a gente continue se conectando, não só na tela, porque eu, sinceramente, sou carente, preciso disso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Então, assim, quero agradecer a sua presença, quero agradecer por compartilhar não só a sua história das meninas, tá bom? Da Karina, da Andresa, que está ali agora, ali nos bastidores. Eu que agradeço. E, assim, eu fico muito feliz de você também ter dado esse passo. É importante, ainda mais sendo aqui em Petrópolis, né? Claro que a gente quer alcançar mais pessoas, isso é importante, mas também trazer o que a gente tem em comum, né? Que é informar, conscientizar, né? Claro que eu tenho os cuidados, mas também a gente levantar aí, né? As pessoas precisam entender um pouco como é essa rotina, acolher e ouvir as histórias, se conectar, isso é muito importante. Eu fico muito feliz pela nossa parceria. É importante também, né, quem está assistindo, a gente trazer os parceiros para o nosso projeto. Sim, muito importante. Isso é muito importante, porque o nosso projeto é o meu, o seu, e a gente que banca esse projeto. Sim. Não é fácil, não, né, mas a gente conta com parceiros que podem ajudar da forma que puder. Mas ajudando, sim, é uma ajuda. Então, verdade. A gente sabe que não é fácil manter um projeto, mas a gente está aí, a gente está aceitando os parceiros. A porta, a janela, tá tudo aberto, gente. Né? Qualquer coisa, só vem. Só vem, a gente recebe. Tati, você quer falar alguma coisa? Eu quero parabenizar por vocês terem tido essa iniciativa, principalmente aqui dentro de Petrópolis, que é uma coisa que tem muito, só que as pessoas não enxergam, né? A população atípica de Petrópolis, ela tá cada vez maior. E eu acho que a sociedade não tem essa consciência. Essa é a verdade.
Então, parabéns pelo projeto, que seja o início de um projeto magnífico, porque tem tudo para crescer muito, que realmente ele seja essa sementinha, que isso se espalhe por todos os lugares e que vocês continuem crescendo, e o que precisar podem contar comigo. Não sei como eu posso ajudar, mas estamos aqui para isso. É isso, gente. Porque antes de encerrar, quero agradecer os parceiros, né? A primeira parceira já está aqui, que é o Entre Nós, que a nossa parceria é transmitir, né, um projeto da outra nas redes sociais. Quero agradecer também a Jane Taborda, né, que está sempre comigo. E a Jane faz o quê, gente? Exatamente, a Jane cuida do meu cabelo. E para mim isso é muito importante, é o que a gente estava falando, né? Uma parceria de cabelo que me fez renascer, me fez feliz, me anima toda vez que eu venho aqui gravar e não me sinto uma bruxa, com o cabelo todo bonitinho. Então parece uma pequena coisa, mas a parceria da Jane, ela é muito, muito importante para mim. A Jane acreditou no projeto e em mim desde a primeira vez que eu conversei com ela. Quero agradecer também o Design Decorações, que mais uma vez proporcionou o estúdio aqui pra gente, deixou aqui, né, esse estúdio, que eu falei que a Thaís amou esse estúdio, então eu queria que ela compartilhasse desse estúdio comigo, né? Então é isso, agradecimento sempre. E você está assistindo a gente aí e você quer ser um parceiro, um patrocinador do Atípica Cast. Gente, parceria também é compartilhar, é comentar, é falar sobre esse projeto aqui, para que a gente possa alcançar ainda mais vidas típicas e atípicas, ok? Muito obrigada por vocês estarem sempre nas redes sociais, lá no meu Instagram, no TikTok, que vocês continuem comentando, compartilhando. Hoje a gente encerra aqui mais um episódio, né? O 5º episódio do Atípica Cast, com essa família linda aqui. Eu sou muito grata e até o próximo episódio.